Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, estou aqui para a nossa aula do Movimento Aprender Mais. Hoje nós vamos fazer a aula 45. Então, peguem lá o EMAI, Ler e Escrever de vocês, volume 2 do terceiro ano, que nós vamos começar. Hoje nós vamos realizar também uma aula do Ler e Escrever. Então, vocês vão abrir lá na página 152, que nós vamos realizar a 152 e a 153, tá bom? Vamos lá? Abriram? Isso, encontraram essa página, crianças? Ótimo! Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre dicionário, tá bom? Vamos precisar de um dicionário novamente. Se você não tiver aí na sua casa, você pode usar o dicionário do seu celular, tá bom? Ou então do computador, fazer uma pesquisa, tá bom? Vamos lá. Atividade 2B, pesquisa de algumas entradas no dicionário. Leia o texto em duplas, nós vamos ler, eu vou ler com vocês, observando as palavras grifadas e em negritos. Depois, busquem no dicionário as palavras. Então, hoje nós vamos falar sobre o jacaré-açu. Vamos lá? Joia! Acompanhem comigo a leitura aí, ó. Conhecido por jacaré preto, caimão preto, jacaré aruará, ou jacaré gigante, o açu, palavra que significa grande, pertence à família Alligatoridae. É o maior entre os crocodilianos sul-americanos. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento, com registros não confirmados de 6 metros. E pesar cerca de 750 quilos, embora a média apresente de 2 a 4 metros. O tamanho médio das fêmeas reprodutivas é de 2,80 metros, tá bom? Esses animais podem viver até mais de 60 anos. O jacaré-açu ocorre exclusivamente na bacia amazônica, atingindo o Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Guiana Francesa. Ao longo de sua área de distribuição, a espécie ocupa ampla diversidade de áreas alagáveis, incluindo os grandes rios, tanto de águas brancas quanto de águas negras, e suas lagoas marginais, várzeas, igapós e savanas sazonais inundáveis. Assim como os demais crocodilianos, possui olhos bem salientes e narinas no topo, o que lhe confere a possibilidade de ficar semi-submerso na água. Quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda, que lhe promove rapidez e agilidade. Os ovos são postos em um ninho construído pelas fêmeas com montes de folhas e matérias orgânicas na beira de rios e lagos. Em média, são de 40 a 60 ovos, que eclodem após cerca de 90 dias de incubação. A mãe fica de guarda em seu ninho, protegendo os ovos e filhotes contra predadores. Os filhotes nascem, em geral, com 30 centímetros de comprimento. Os juvenis alimentam-se principalmente de invertebrados aquáticos, tais como insetos, caranguejos e caramujos. Conforme vão crescendo, o tamanho de suas presas começa a aumentar, incluindo peixes e mamíferos terrestres, tais como capivaras, antas e até mesmo gado doméstico. O jacaré-açu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada para o comércio de couro e carne.
Esse fator, associado à perda de habitat, levou à redução populacional que quase levou a espécie à extinção. Hoje em dia, as populações de jacaré-açu são bem abundantes em suas áreas de ocorrência, porém a caça ilegal e a destruição do meio ambiente ainda são fatores preocupantes para a espécie. Esse texto também foi retirado, como aquele de ontem, foi retirado do www.zoológico.com.br/animais/répteis/jacaré-açu, tá bom? Então, olha só, crianças, nós vamos observar essas palavras que estão em negrito aqui, ó. Vamos voltar lá no início, ó. Essas palavras, alcançar, reprodutivas, confere, cauda, invertebrado, sofreu, habitat, extinção. O que nós vamos fazer hoje, crianças? Olha aqui, ontem pediu para nós encontrarmos no dicionário e colocarmos a forma como nós encontramos no dicionário, não foi? Hoje está pedindo aqui para a gente colocar o significado das palavras de acordo com o texto que nós lemos, tá bom? Então, vocês vão procurar aí no dicionário de vocês essas palavras que estão aqui nesse quadro, tá? E escrever o significado delas conforme o texto que nós lemos, tá joia? Então, vocês podem pausar aí, procurar no dicionário essas palavras e depois escreverem no livro aí de vocês, tá bom? Aí depois vocês voltam para a gente conferir se o que vocês escreveram também foi o que eu encontrei aqui, tá joia? Muito bem. Então, crianças, realizaram? Então, vamos colocar aqui, olha, a professora vai colocar aqui, mas vocês não precisam apagar ainda não. Vamos ler primeiro, vamos socializar aí, vou fazer o meu e vocês vão pensar aí como que está o de vocês, se está correto, se precisa fazer mudança ou não, tá bom? A palavra que nós vamos procurar será alcançar. Eu procurei aqui, olha aqui, coloquei chegar, ir até, né? Chegar em algum lugar, ir até. Então, vamos lá, olha. Lá, o alcançar aqui, ó. Cadê? Alcançar. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento. Então, aqui, ó. Chegar, ir até. Então, os machos podem chegar até 5 metros de comprimento, ir até 5 metros de comprimento, não é? Então, está referente ao texto, está de acordo com o texto. Sofreu. O que vocês acharam? Ó, ser atormentado, afligido por. Então, falou que o jacaré sofreu um tempo, não é? Olha aqui, vamos lá. Aqui, o jacaré-açu já sofreu muito no passado. Então, vamos lá, sofreu, ó. Foi atormentado, foi afligido, não foi? Então, colocamos aqui. Reprodutivas, as fêmeas reprodutivas, que falava lá, são animais reservados para procriação, não é? Então, as fêmeas que procriavam aí. Confere. O que vocês acharam, gente? Olha, dar, conceder, tá bom? Confere. Cauda. Lembra que ontem nós encontramos cauda? Hoje também tem cauda, né? Só que esse aqui, presta atenção, gente, lá falava de penas, né, do rabo. Aqui não, ó. Prolongamento posterior do corpo de alguns animais, rabo. Então, é a cauda do jacaré. Olha como é diferente. Tem o mesmo, eu procurei no mesmo lugar no dicionário e tem vários sentidos. Vocês estão vendo? Significados são diferentes. Aquele que nós colocamos ontem sobre o tucano, que falava que era as penas do rabo, não é?
Aqui não, aqui é um prolongamento posterior do corpo de alguns animais, o rabo. Tá? Por isso que a gente tem que ler todo o significado do dicionário e procurar qual se encaixa melhor, porque nós não poderíamos colocar aqui que seria penas, né, gente? Porque o jacaré não tem penas. Extinção. Então, o que vocês acharam de extinção? Ó, desaparecer, acabar-se, né? Foi extinto. Aqui ele estava correndo risco de extinção, risco de desaparecer. Invertebrados. Ontem nós procuramos sobre vertebrados. Invertebrados. Animal que não tem vértebras, né? Que não tem ossos. Então, são os alimentos dos jacarés quando eles são pequenos, né? Habitat. Qual que é o habitat? Um lugar onde ele vive, tá bom? Lugar onde o jacaré vive. É o habitat dele. Vocês encontraram aí, crianças? Então, ótimo. Se vocês não conseguiram encontrar, vocês podem preencher igual a professora preencheu. Tá joia? Olha só, parabéns, crianças. Um grande beijo para vocês. Nós vamos ficando com a nossa aula de hoje por aqui, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus.